Iniciaremos agora o terceiro painel, que trata do tema Registro de Imóveis na Economia Digital. Para tanto, eu convido ao palco o Dr. Gabriel Fernando do Amaral, novamente, a doutora Mariana Pozenato Martins, e como palestrante, o senhor Victor Pedreira Magalhães, da Head of Expansion and Pricing Loft, com o tema Visão de Futuro para o Mercado Imobiliário. Boa tarde a todos. Gabriel, super prazer fazer parte do evento. Nossa, estou super impressionado, de fato, com a qualidade das palestras, a qualidade dos palestrantes. E, para mim, de fato, é um privilégio ouvir todos esses temas que são super relevantes para o nosso país. E fiquei impressionado também com alguns players, algumas startups, imagino aqui fora também, que já estão contribuindo aí para um registro de imóveis muito mais digital, mais inteligente. E é muito bom ouvir vocês falando sobre esse tema. Eu, de fato, desconhecia o quanto que vocês, como associação, investiam em tecnologia, investiam em pensar sobre como melhorar, de fato, o serviço para todo o país. E, enfim, eu vou me apresentar aqui rapidinho, até porque vocês devem estar curiosos para saber quem que é o Victor, quem que é a Loft, o que a Loft faz, um pouco da nossa proposta de valor. E hoje eu vou dividir um sonho aqui com vocês. E esse sonho é um sonho não só meu, mas é um sonho da Érica, que está aqui comigo também, do meu time, e um sonho de mais 250 Lofters, que são, como a gente carinhosamente chama, as pessoas que trabalham na Loft. Vamos lá. Eu sou de Salvador, vocês já devem ter percebido pelo sotaque, que é um pouco diferente do de vocês. E eu me formei em 2009 em engenharia pela Universidade Federal da Bahia. E, como o Dr. Lawrence apontou, eu, logo depois de me formar, acabei não trabalhando com engenharia. Eu mudei para São Paulo para trabalhar com incorporação imobiliária, onde eu acabei desenvolvendo os mercados da Zona Sul de São Paulo e o mercado de Santos, que na época estava se desenvolvendo rapidamente por conta do boom do pré-sal. Eu trabalhei durante 5 anos com incorporação imobiliária e eu devo confessar que eu era muito frustrado com o mercado imobiliário naquela época. Era um mercado que, enfim, eu via ele como muito atrasado quando comparado com outras indústrias no país, principalmente indústrias do mercado financeiro que, enfim, já eram bem mais adiantadas do ponto de vista de tecnologia. E foi quando, em 2014, depois de 5 anos, eu acabei decidindo morar fora. Eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos e falei, olha, eu quero me afastar do mercado imobiliário e eu quero ter outras experiências justamente para, enfim, mudar um pouco o mindset e começar a tentar pensar um pouco diferente, né? E pode ter sido um pouco covarde na época de achar que o mercado, de fato, tinha tantas dificuldades, era um mercado que investia muito pouco em inovação e tecnologia, mas na época eu ainda não estava preparado para toda essa inovação dentro do mercado. E eu passei 2 anos morando fora e logo depois eu migrei para uma consultoria estratégica americana chamada Bain & Company, onde eu passei um pouco mais de 2 anos trabalhando. Eu tive a oportunidade de viver em diversos tipos de empresas, em diversos setores, resolvendo alguns dos problemas mais difíceis que estavam na cabeça dos CEOs, né? Então, eu trabalhei desde empresas de bens de consumo, de varejo, instituições de ensino, private equity, seguros, cartões de crédito, enfim, foi uma variedade de projetos, vários deles
acabando focando também numa parte de transformação digital. E foi quando eu comecei a me fascinar cada vez mais pelo tema de tecnologia. E aí, em maio do ano passado, a Loft nem existia ainda, um dos nossos fundadores e o CEO da empresa me fez um convite, porque eles estavam procurando alguém que tinha uma experiência no mercado imobiliário, mas que tinha uma cabeça já um pouco diferente. Foi quando eu decidi me juntar para a Loft. E o que a Loft faz, no final das contas, né? O que a gente faz é bem simples, para falar a verdade. A gente compra, reforma e vende apartamentos, mas a gente faz isso em grande escala, né? Dando uma maior liquidez ao mercado, fazendo isso com o uso de muita tecnologia. Então, a gente tem um time muito grande de tecnologia e de ciência de dados, justamente para melhorar muito a experiência de compradores, vendedores, dos corretores, enfim. E o que eu vim para falar, o que eu vim dividir com vocês hoje, né? Eu vim dividir o sonho da Loft, que é, de fato, reinventar um pouco a forma com que o mercado funciona e como o registro de imóveis ele pode ajudar também a dar muito mais transparência e liquidez ao mercado imobiliário. E por que a gente começou a atacar esse problema, né? Qual que era o problema, afinal, na nossa visão? A gente acha que o mercado hoje ele tem muita fricção e ele precisa ser reinventado. Mas que tanta fricção é essa, né? Imagino até que muitos de vocês que estão aqui hoje já devam ter passado, talvez são donos de imóveis e já devem ter passado por uma experiência ou de vender, ou de comprar, ou até mesmo de reformar um imóvel. Então, como que esse ciclo vicioso começa? Ele começa com a falta de referência de preços, né? Então, quando um vendedor hoje ele vai anunciar um imóvel dele, ele de fato não tem muita referência de preço. Ele acaba pesquisando em alguns portais, ele acaba falando com alguns vizinhos, ele pode até consultar um corretor ou outro, e ele acaba, enfim, tomando uma decisão de precificar o imóvel dele com base nessas informações que ele acabou acessando. Mas o que a gente percebe é que existe uma diferença muito grande entre valores anunciados e valores transacionados, tá? E qual que é o reflexo disso no mercado? Acaba que, em média, um imóvel demora 16 meses para ser vendido aqui no Brasil. E isso, para o mercado, é muito ruim, e isso leva a uma experiência muito ruim para todas as partes, porque ele acaba sendo um mercado muito não líquido e acaba se tornando um problema que algum dos outros colegas citou aqui, que as pessoas hoje não querem mais ser donas de carro, o que dirá de imóvel, né? E o que a Loft está fazendo, então, dada toda essa moda de você não ser dono de nada, de compartilhar as coisas, como que a Loft está investindo nisso, né? Porque a gente acredita que você ter um imóvel não deveria limitar as suas escolhas e que você, sim, pode ter um imóvel e ter algo que, de fato, é muito líquido. Além disso, ou seja, voltando lá para o vendedor, ele setou um preço e aí ele vai atrás de um corretor para ajudar ele na venda. Na maioria dos casos, o corretor não tem muitas ferramentas para, enfim, convencer aquele proprietário de que talvez o imóvel dele esteja mal precificado, né? Então, e o corretor ele também quer ter acesso àquele imóvel para que ele consiga, de fato, enfim, fazer o trabalho dele e tentar vender aquele imóvel. Então, ele aceita aquele preço do cliente e ele vai atrás de compradores, o que torna a jornada do corretor também muito mais difícil, né? Além disso, hoje, os corretores eles estão o tempo inteiro com receio de serem bypassados. Ou seja, eles captam um imóvel, mas eles têm receio de serem bypassados por um colega ou até mesmo pelo comprador, de tentar ir direto no vendedor.
E o que isso resulta? Ele acaba postando esse anúncio desse imóvel que ele quer vender com muito pouca informação daquele imóvel. Ele quase nunca vai colocar a rua, o número do prédio, enfim. Então, isso acaba fazendo com que, nos portais imobiliários, existam uma série de anúncios duplicados e uma série de anúncios sem muitas informações para o comprador, o que acaba dificultando ainda mais essa procura por um novo lar. E aí o que acontece? O vendedor ele acha que o problema está com o corretor que ele tinha, enfim, contatado, e aquele corretor é ruim porque ele não trouxe até agora nenhuma visita, nenhuma proposta, e ele não para refletir e para pensar se de fato o imóvel dele está bem precificado, porque quando ele compara o anúncio do imóvel dele, é um anúncio que muitas vezes se equipara com outros anúncios que ele enxerga em imóveis que ele julga comparável, né? E isso faz com que ele procure por outros corretores e outras imobiliárias e acaba criando mais um problema para esse vendedor, que é, de fato, ter que lidar com vários corretores diferentes ao longo da jornada. E aí, por um lado, tem uma coisa que é boa, tem um reflexo bom disso, que, de fato, muitas vezes aumenta a probabilidade de ele receber uma visita ou até mesmo uma proposta, mas, ao mesmo tempo, ele tem que passar por uma experiência de ficar disponibilizando o tempo dele para receber diversas visitas no apartamento dele e, muitas vezes, propostas que estão bem abaixo do que aquilo que ele estava esperando, até que, em algum momento, ele entende que talvez o valor que ele tinha setado para o imóvel esteja um pouco alto, dado as propostas que ele tem recebido no apartamento. E para o comprador, ele também passa por uma experiência bem ruim, né? Porque ele quer procurar um imóvel e aí ele entra em algum site de busca, de procura, e ele enxerga uma série de anúncios duplicados, ele enxerga uma série de anúncios, como a gente chama, às vezes, de boi de piranha, que são anúncios ou falsos ou anúncios de imóveis que já foram vendidos, e quando ele entra em contato com aquele corretor, é mais para gerar um lead, uma pessoa que procura um imóvel para aquele corretor, e o corretor vai tentar direcionar a venda de um outro apartamento para essa pessoa que está procurando aquele imóvel. Além disso, acontece muito também de vários dos anúncios e vários dos imóveis ainda terem problemas jurídicos e que a pessoa só vai descobrir quando está muito próximo de fazer, de fato, a conclusão do negócio. Então, é mais uma dor de cabeça que se encontra no processo, fora que ainda é muito difícil hoje de a pessoa conseguir achar o imóvel que ela quer, pelo preço que ela quer, e num estado de conservação também bom, para que ela não tenha que passar por uma outra dor de cabeça que muitas vezes ela tem que passar, que é ter que lidar com uma reforma, que é algo que ninguém está muito acostumado a lidar, vai lidar uma vez a cada 7, 10 anos, ou até mais, que é o prazo em que as pessoas, às vezes, mudam de imóvel, e às vezes, ela não tem essa expertise, né? Então, no final das contas, a gente entendeu que esse ciclo vicioso hoje, ele gera uma experiência muito ruim para o vendedor, para o comprador e para o corretor, e ele deixa o mercado paralisado. Por que ele deixa o mercado paralisado? Porque, normalmente, quando o vendedor ele vai vender um imóvel dele, na maioria das vezes, ele tem que morar em algum lugar, né? Então, ele vai vender aquele imóvel para procurar um outro imóvel para morar. E, na maioria dos casos, ele tem que tentar casar de vender primeiro o imóvel dele, porque poucas pessoas têm recurso para ter 2 ativos, 2 imóveis
no seu balanço, para depois ele conseguir comprar o próximo apartamento. E nessa jornada de venda, que eu acabei de explicar, o que acontece muito com o vendedor? Ele setou aquele preço com base no que ele tem de informação disponível, né? E muitas vezes, por mais que ele ainda não tenha conseguido vender o imóvel dele, ele pesquisa alguns imóveis que ele gostaria de morar, que tem um pouco do perfil dele. E nesse processo ele está ali recebendo poucas visitas, às vezes poucas propostas. E aí ele vê que, às vezes, com a proposta que ele recebeu para o apartamento dele, ele não vai conseguir comprar o imóvel que ele está vendo também ali anunciado. Só que ele não sabe que aquele imóvel que ele está vendo anunciado também está mal precificado e que, se ele, de fato, insistisse numa negociação, ele conseguiria um valor melhor por aquele imóvel. E isso acaba, de fato, paralisando o mercado, reduzindo o número de transações, fazendo com que o mercado seja muito menos líquido do que potencialmente ele poderia ser. E isso é muito ruim para todo mundo, né? Então, de fato, o nosso sonho, a nossa missão é reinventar a maneira com que as pessoas mudam de lá através de uma experiência prazerosa, né? Porque, muitas vezes, quem passa por essa experiência de vender, comprar e, às vezes, reformar um imóvel, que são jornadas que, desde você listar o seu apartamento até você dormir na cama do seu próximo apartamento, às vezes dura 2, 3 anos, né? E a pessoa, depois que passa disso por uma vez, ela fala: olha, não quero passar e não desejo que o meu pior inimigo passe por isso que eu passei, porque, de fato, é uma jornada muito ruim. Qual que é a nossa visão aqui para quem vai vender um imóvel? O que o vendedor quer? Ele quer vender no menor tempo possível, pelo maior preço possível e pelo mínimo de esforço, né? Então, o que a gente imagina que deveria ser uma jornada legal para quem está querendo vender um imóvel? É que uma propriedade ela seja tão líquida quanto um carro, uma ação ou até mesmo uma conta na poupança. Que trocar de propriedade seja tão fácil como trocar de celular. E que ele consiga ter a propriedade certa para o momento atual de vida dele, né? E a gente observa muito quais são os triggers, quais são os elementos que fazem as pessoas quererem mudar de lar, né? Seja porque acabou de se casar, ou porque a família está crescendo, ou até porque o lar está diminuindo, os filhos estão saindo e o apartamento está ficando muito grande e o custo daquele apartamento também, ou até mesmo uma mudança de cidade. Então, a gente entende que ter um imóvel não deveria fazer com que nada disso daqui, com que a pessoa tivesse escolhas limitadas na vida por conta de ter um ativo que não é nada líquido. A visão do comprador agora, né? Ele quer encontrar a propriedade perfeita para o momento atual de vida dele a um preço justo. E a nossa visão é que comprar deveria ser tão fácil como é alugar, se é que alugar ainda é fácil hoje, né? Que não há limites na escolha de vida proveniente de possuir uma propriedade. E que cumprir o sonho da casa própria, ele é possível para quem antes achava que isso era inacessível. Então, essa é uma visão bem desafiadora, essa é uma visão, claro, que a gente não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, isso se toma tempo, mas é aqui que a gente está mirando, né? E, de fato, a ideia é que a gente deixe esses players mais próximos, tá? Com relações mais fortes, que dados e regras claras de convivência estabeleçam relações de confiança que falta muito dentro do mercado e que acabe tornando o pool de valor, né, muito maior para todo mundo, porque vão ter mais transações envolvidas, vai ser muito mais fácil de se mudar de lar.
E, de fato, ao trazer mais confiança, eu, de fato, gosto muito dessa palavra, ela estava no centro ali junto com a Loft, a gente vai estar reinventando o mercado, o processo de mudança de lá e proporcionando uma experiência mais agradável a quem está querendo comprar, vender ou intermediar um negócio. E a grande pergunta aqui é como o registro de imóveis, e foi uma provocação bem legal do Gabriel, do agora, porque eu acho que a gente tem que começar agora, pode ajudar a dar mais liquidez e transparência ao mercado imobiliário. E eu vou ser super humilde aqui, não sou um grande conhecedor do registro de imóveis, eu acabei tendo que me inteirar e conhecer muito mais durante esse último 1 ano que eu estou na Loft. Eu comecei sendo responsável por estruturar todo o processo de aquisições de imóveis, e isso envolve toda a parte de precificação desses imóveis, para que, de fato, a gente consiga trazer mais transparência e mais liquidez e que a gente precifique bem esses ativos. E, dado que comprar imóveis é a primeira etapa da nossa cadeia de valor, eu acabei me tornando também responsável por expandir a operação por completo da Loft, não só dentro do Brasil, mas globalmente também. E eu fiquei carregando ainda toda a área de pricing, de precificação, porque, de fato, isso tem tudo a ver com a gente conseguir expandir, que a gente conseguir precificar bem os imóveis em outros lugares. E eu vou passar aqui por 7 pontos que, nesse 1 ano de Loft, né, quando eu cheguei lá na Loft, tinham poucas pessoas, e hoje a gente está com quase 300 pessoas, o que de fato ficou muito forte na minha cabeça do que caminhos o registro de imóveis poderia tomar para que, enfim, a sociedade pudesse usufruir muito mais do potencial de serviços que o registro de imóveis pode dar. E eu fiquei assim super impressionado também com a qualidade das pessoas, com a ambição muito positiva das pessoas que eu conheci nessa jornada, como o próprio Gabriel, como o Sérgio Ávila, do Rio de Janeiro. São pessoas muito sérias e que têm um sonho também muito grande. E isso fez com que eu me espelhasse muito nessas pessoas e com que eu quisesse sonhar ainda maior, né? Porque, de fato, acho que tem muita coisa legal para a gente fazer dentro do nosso mercado para que ele melhore para todo mundo, tá? O primeiro ponto vem mais de uma padronização de documentos e processos. Por mais que a gente saiba que os cartórios do mesmo estado eles têm algumas regras, a gente percebe ainda uma diferença muito grande entre como os documentos são estruturados e como os processos são realizados e como isso varia de cartório a cartório. E a cada nova expansão que a gente não faz uma expansão apenas de cidade, mas dentro de uma cidade tem um processo de expansão também, e que a gente vai construindo essa relação com os cartórios, a gente vai aprendendo como eles operam, e a gente percebe que tem bastante potencial e, enfim, para que esses processos e documentos eles sejam mais bem padronizados, para que seja mais previsível para o usuário, né? Ele saiba o que ele vai encontrar ao ir naquele cartório e que não vai ser algo diferente de um outro cartório que talvez ele já tenha tido uma interação anterior. Tem um ponto de digitalização dos processos, né, que eu acho que e aí vou lembrar um pouco da minha época de consultor e dos meus projetos de transformação digital, que é tentar entender quais são os processos e serviços que os cartórios prestam, que, no final das contas, eles trazem maior valor para a população e para o próprio cartório.
Esses são grandes candidatos a processos e serviços a serem digitalizados, porque ele vai melhorar a experiência do usuário, da população, vai melhorar a forma de prover o serviço pelo registro de imóveis, pelo cartório, seja fazendo de uma forma mais eficiente, mais rápida, menos custosa, e isso vai agregar mais valor para todo mundo. Tem uma parte também de estruturação dos dados, que é, de fato, entender um pouco mais de que insights a gente quer tirar através dos dados que a gente tem, que o registro de imóveis possui, né? Dado esses insights que eu sei que eu consigo tirar através desses dados, como eu vou fazer para estruturar a forma de coletar esses dados? Como eu vou fazer para estruturar a forma de armazenar esses dados? E como eu vou fazer para que eu consiga colaborar mais? Porque os dados mais agregados, eles vão permitir insights mais poderosos e serviços melhores e uma maior transparência para a população. Isso leva ao quarto ponto, que é, de fato, como eu posso dar mais transparência e aumentar a acessibilidade de informações que eu tenho para a população. Eu acho que o conjunto dos pontos 1 a 3, eles contribuem para que, de fato, a população consiga ter mais transparência, mais previsibilidade e que seja mais fácil de, enfim, ter acesso a esses dados que são públicos. Isso aqui, eu me lembrei também de uma das palestras de hoje, da experiência que o próprio Poupa Tempo hoje já consegue prover à população. E o que a gente fala aqui é fazer com que essa experiência seja mais prazerosa e multicanal, omnichannel, né? Que, de fato, o cliente consiga escolher qual é a melhor forma de ter o acesso a esses serviços, seja digital, ou ele prefere ter esse serviço físico no próprio cartório de registro de imóveis, ou que ele seja, de fato, omnichannel, que tenham serviços que ele consiga começar online e que ele consiga terminar de forma igualmente prazerosa no cartório de registro de imóveis. Tem um ponto também que, cumprindo todos esses 5 pontos anteriores, é até mais fácil de, ao mesmo tempo em que o cartório dá transparência, de também prover segurança da informação e nas transações que ele armazena, né? Se estruturando melhor os dados, é muito mais fácil, inclusive, de os cartórios entenderem quais dados, de fato, eles precisam ser preservados e quais dados eles são públicos, e conseguir separar essas duas coisas para prestar o melhor serviço para a população. E, por último, eu acho que um ponto também super importante, que é, de fato, a educação da população sobre o valor do registro de imóveis. Muito pouca gente, e muita gente, enfim, muito preparada, às vezes não sabe muito bem o valor e a importância do registro de imóveis, o trabalho muito legal que vocês estão fazendo com que vários dos serviços eles sejam cada vez mais fáceis de acessar, cada vez mais, enfim, previsíveis e com a experiência melhor. Mas eu acho que é, de fato, fazer com que a população entenda a importância dessa instituição e passe a usar mais, passe a ter menos medo do desconhecido, né? E entenda que ela vai conseguir, sim, ter uma experiência muito boa ao lidar com essas instituições. É isso, gente. Muito obrigado.